Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Amanhã tem semifinal do Campeonato Alagoano, amanhã tem, e domingo também, já são o primeiro final de semana com as semis, no próximo final de semana se define quem serão os finalistas, CRB joga também no meio da semana pela Copa do Brasil e depois Copa do Nordeste, mas a gente não tá aqui para falar de absolutamente nada disso. Vamos falar sobre o mais novo contratado do CRB, o atacante João Neto, de apenas 20 anos, que veio do Fluminense. Se você já é inscrito no canal, um grande abraço para você, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá o seu joinha no vídeo também, que ajuda muito a gente aqui. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o vídeo ou sobre o atleta, beleza? Então vamos lá falar sobre o novo atacante do Galo, o João Neto. Bom, o João Neto é um cara que temos pouquíssimo tempo a mostrar para falar sobre o atleta. São 2 temporadas que ele atua no profissional do Fluminense, 2023 e esse ano de 2024. Ele é... Vamos falar primeiro dessas partidas dele pelo Fluminense, falamos da característica e depois de como ele é visto dentro do próprio Fluminense. Bom, o João Neto tem 20 anos, já está no estouro do limite para jogador de base, logo logo ele faz 21. Subiu ano passado, ele fez apenas 3 jogos e 1 gol. Não jogou tanto, mas estava no elenco campeão da Libertadores e tudo mais, como segunda, terceira, na verdade terceira opção para trás, porque a segunda opção do Cano não era o João Neto. Quem acompanha futebol brasileiro sabe disso. Bom, esse ano ele já jogou um pouco mais, fez 5 partidas, fez 2 gols e deu uma assistência. Beleza. Como é o João Neto característica? Ele é um centroavante. Eu sei que tem muita gente falando que ele já jogou de ponta, já jogou aberto e tudo mais, mas ele é um centroavante. Por que eu digo isso? Ele é um cara de uma boa estatura, boa presença de área, e o que faz alguns treinadores, no caso o Fernando Diniz, colocar ele para jogar um pouco mais aberto é a mobilidade que ele tem. Jogador muito jovem, muito franzino, ainda é muito magro, não tem um porte físico tão avantajado. Então, com velocidade, com um vigor físico, ele acabou atuando às vezes pelas laterais do campo. Inclusive com o Diniz até arriscando ele como lateral direito. Enfim. Mas na minha visão dele como jogador, ele é um centroavante reserva para o Samuel Ramon, um cara para concorrer com o Helder. Por quê? Ele é um cara com uma boa presença de área, é um cara que tem o jogo aéreo e é um cara que não é tão ruim assim com a bola no pé, um cara que tem uma facilidade com a bola no pé para uma construção. Então é um cara que tem essa característica parecida com o Samuel Ramon, por exemplo, que o Samuel Ramon sai muito para construir, coisa que o Helder não tem. Se a gente for fazer um duelo, o cara a cara, o João Neto ele vai trazer um pouco mais de vigor físico, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de técnica ao banco do CRB, mas em relação ao Helder, que tem muita mais capacidade física, de pivô, de jogar de costas, é diferente. São camisas novas, reservas diferentes. Não acho que seria uma boa utilizar o João Neto aberto pelos lados do campo. Acho que seria um desperdício do jogador. Ele é visto lá na categoria de base do Fluminense como uma promessa. Ele é visto ainda como um cara que pode render bons frutos ao Fluminense, tanto tecnicamente em campo como também financeiramente. Então o Fluminense manda ele para cá, para o CRB, mais um jogador que o Fluminense manda para o CRB, né? Nos últimos anos a gente teve o Wallace, Gustavo Apes, enfim, fora jogadores que já tinham passagem na base ou no Fluminense, né? O zagueiro Reginaldo, o zagueiro Frazão, enfim. O CRB vem mantendo aí uma relação com o Fluminense há algum tempo no mercado, mas o que o Fluminense quer com a vinda do João Neto para cá? Que ele ganhe cancha, que ele ganhe casca, que ele ganhe minutagem, que ele atue mais, que ele evolua tecnicamente, porque é um cara que é muito bem quisto pela torcida, a torcida gostou do que viu do João Neto em campo e é bem visto também pelos jogadores pelos olheiros da base do Fluminense. O Diniz subiu ele e ele tem muito bons, como é que eu posso dizer? Cartões de visita. A galera lá gosta muito dele. Ele inclusive foi campeão sub-17 brasileiro pelo Fluminense. Então é um cara que é uma grande promessa ainda da base do Fluminense, mas como eu falei, tá estourando o limite de base e tem que ser emprestado. E foi emprestado para uma série B, para uma Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então o CRB é um bom celeiro para isso. Ainda falando sobre as características do jogador, eu acredito que seja uma opção de promessa ainda. É uma aposta do CRB. A pergunta que está no vídeo, né? Se é promessa ou chega para contratar, chega para agregar. O João Neto é um cara que se encaixar, se sentir à vontade, se adaptar ao CRB,
chega para uma evolução bacana aqui dentro do clube. E aí ele pode ser uma peça muito útil para o Daniel Paulista, devido às suas características, como eu já falei anteriormente, e a necessidade do CRB ter um camisa 9 reserva. Mas ainda, na minha opinião, é um atleta aposta, uma promessa, porque também existe a possibilidade dele não conseguir se adaptar ao futebol profissional de uma Série B, que é muito físico, é muito brigado, enfim, tem todas essas questões. Beleza? Então, pra mim, essa é a visão do João Neto. A outra coisa que estão se discutindo muito: por que apostar num cara na base do Fluminense e não apostar na galera da base daqui? Eu concordo, tem que apostar na galera da base daqui, e o CRB tá fazendo isso. Baranha tá jogando com alguma frequência, o Cauã Santos tá jogando com alguma frequência, Rodriguinho. O CRB esse ano não dá para reclamar que não utilizou a base. Mas nessa posição de centroavante, o CRB perdeu o melhor jogador. Perdeu o melhor jogador, foi lá para o Santa Clara de Portugal, então não tem o seu melhor atleta da base, que é a camisa 9, que era o Christian. O Christian saiu, era o melhor camisa 9, eu achava até que era uma baita de uma peça, e ficou o Cauã Santos, que é muito limitado. Então é uma opção barata de mercado, é uma opção que deve ser um pedido do Daniel Paulista, porque ele gosta de trabalhar com a molecada, e é um cara que já tem alguma rodagem. Jogou Série A do Brasileirão, fez gol inclusive contra o Atlético Paranaense, jogou com o profissional do Fluminense, um outro nível de exigência. Então chega aqui para dar mais um passo na sua carreira, mas na minha opinião ainda é uma aposta. Beleza? Não tem tanto o que falar do João Neto, é um cara com pouquíssimo tempo amostral para a gente analisar, 8 jogos de profissional em 2 anos, então é mais ou menos por aí que eu analiso do João Neto, um centroavante com muita mobilidade, com técnica. Tem problemas físicos, tem que pegar mais um corpo para disputar uma Série B, mas tem um jogo aéreo e também precisa ser um cara mais finalizador, um cara que precisa finalizar mais ao gol. Mas continuo achando uma aposta. O João Neto é uma aposta, o Helder vai brigar com ele ali. Eu acho ele mais técnico que o Helder, eu acho que o Helder tem muito mais limitação com a bola no pé do que o João Neto, mas enfim, são duas opções que ainda, na minha opinião, João Neto e Helder não são reservas imediatos, absolutos, caras que chegam para uma sombra legal que o Anselmo Ramon se sentisse minimamente ameaçado. Ainda não é isso. Ok? Muito obrigado pela sua audiência. Rapidinho o vídeo de hoje, não demorou muito. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o sino das notificações ativo e dá o seu like. Se você gostou também do vídeo e já é inscrito, dá o seu like e bota a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aqui do vídeo tá aparecendo as minhas redes sociais, sempre atualizando com conteúdos exclusivos de lá, também com as atualizações das minhas transmissões, de onde eu vou estar em programa de rádio, fazendo comentários e tudo mais. Então, muito obrigado pela audiência e a gente fica até a próxima. Tchau!